Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Hoje eu gostaria de vos falar, muito resumidamente, de um conceito chamado relação real, que é um conceito, um construto relacional dentro daquilo que é a relação terapêutica e todos os processos de relação terapêutica que ocorre em todas as relações terapêuticas de todos os modelos, independentemente da teoria. Este conceito foi inicialmente proposto por um senhor chamado Ralph Grinson, que era psicanalista. Curiosamente também que também propôs outro conceito que irei explorar num próximo vídeo, da aliança terapêutica. E mais tarde o conceito da relação real foi muito mais explorado por um senhor chamado Charles Gelsow. Então, este conceito de relação real, de uma forma simplista, diz-nos que a relação real é todo o espaço que é desenvolvido do ponto de vista da relação entre terapeuta e cliente, espaço este de genuinidade e de e que as pessoas podem trazer os seus sentimentos, as suas emoções de uma forma genuína e de uma forma real, e de modo a que esses sentimentos e emoções e pensamentos e essa própria realidade sirva os propósitos do cliente para a mudança. Isto de uma forma muito simplista. Este conceito tem duas grandes... divide-se em dois fatores, portanto tem duas áreas também, que é a genuinidade e o realismo. Portanto, a genuinidade no sentido da autenticidade, de que aquilo que nós trazemos é de facto o, o centro da nossa pessoa, sermos quem nós somos, não é? A genuinidade, para além de vários autores analíticos, psicanalíticos, psicodinâmicos, também foi muito explorada, inclusivamente como um dos princípios, uma das necessidades, uma das características necessárias, uma das componentes necessárias para o bom sucesso terapêutico por parte de Carl Rogers, portanto a genuinidade também fez parte disso. E o realismo, então, é esta dimensão de interação entre as duas pessoas, aquilo que é trazido no momento para o contexto da relação real. Embora também seja importante dizer que esta noção de realismo, tal como ela foi descrita por Gelsow, também já teve algumas críticas por parte de outros especialistas na investigação em termos de relação terapêutica, como por exemplo Adam Warbeck ou Jeremy Safran, que também já teceram as suas críticas acerca dessa componente de realismo da relação real. Não obstante, este construto relacional mostra-se, em termos de investigação, muito correlacionado com outros construtos relacionais, como, por exemplo, a aliança terapêutica e até mesmo a vinculação. Portanto, as teorias da vinculação, ou os conceitos de vinculação, nomeadamente vinculação do cliente ao terapeuta. E, portanto, é algo que é muito correlacionado. As principais diferenças entre a relação real e a aliança terapêutica, que são construtos que Gelsow chamou como até construtos irmãos, sister
concepts, as principais diferenças é que a relação real destina-se a toda a parte emocional, todo o vínculo relacional e emocional que ocorre entre o terapeuta e o cliente. Logo, a relação real surge desde o primeiro instante e, de acordo com Gelsow, a aliança terapêutica é uma medida que ocorre no decorrer do trabalho terapêutico entre cliente e terapeuta. Ou seja, é algo que surge ou começa a surgir a partir do desenvolvimento do seu trabalho entre ambos. Portanto, é uma medida muito mais profissional, se quiserem entender as coisas desta forma. Embora a aliança terapêutica, como depois iremos discutir, também tenha uma vertente de ligação, de vínculo. Pronto. Atualmente, em termos de investigação, as medidas que são mais utilizadas para a relação real foram desenvolvidas para avaliar a relação real em termos de investigação, mas também de prática clínica, foram desenvolvidas por Charles Gelsow e os seus colaboradores, medidas essas chamadas o Inventário da Relação Real. A medida original tem 24 itens, em que 12 deles representam a dimensão de genuinidade e outros 12 representam a dimensão de realismo, e depois o inventário dá, para além de apontar quais é que são os valores em termos de genuinidade e de realismo em separado, depois tem um valor total, não é? E existe a versão terapeuta e a versão cliente. O objetivo aqui será juntar, portanto, numa avaliação, juntar as duas medidas para então termos uma imagem mais abrangente daquilo que é a relação real e daquilo que acontece em psicoterapia. Isto porque nós também sabemos, por efeitos de investigação, que a perspectiva do cliente sobre aquilo que se passa em terapia não é exatamente igual à perspectiva do terapeuta. E, portanto, para nós termos uma ideia mais realista do desenrolar do processo terapêutico, juntamos estas duas perspectivas e então temos uma melhor ideia. Mais tarde, portanto, estas medidas foram desenvolvidas no início, no final nos anos 90 e início dos anos 2000. E mais tarde foi proposto, ou foram propostas, versões abreviadas desses inventários. Essas versões abreviadas têm um total de 12 itens, 6 que avaliam genuinidade, outros 6 que avaliam realismo, e parece que essa versão reduzida consegue ser tão correlacionada com a versão original e, portanto, são também medidas que podem ser e que devem ser utilizadas, mais uma vez, no contexto de investigação, como no contexto clínico. Em Portugal, existem trabalhos a serem desenvolvidos relativamente a esses inventários, quer na Universidade do Algarve, quer mesmo na Universidade de Minho, em termos de das versões originais e versões reduzidas. Recentemente, eu, juntamente com o meu orientador, o professor Dr. David Neto, publicámos um artigo em que nós realizamos aquela que eu julgo ser, pelo menos oficialmente, a primeira adaptação portuguesa do Inventário da Relação Real versão cliente. Portanto, nós investigamos, nós adaptamos a versão cliente, e essa adaptação foi uma adaptação bem sucedida, portanto, em termos comparativos com o instrumento original, esta medida mostra-se bastante adequada para ser utilizada em contexto clínico e contexto de investigação, portanto, e claro, estamos muito contentes com isso e como tal é uma medida que pode ser utilizada por clínicos e investigadores que
queiram fazer mais trabalhos acerca da relação real ou mesmo dos inventários. E deixo-vos aqui então um conceito relacional, espero que seja do vosso interesse, da vossa curiosidade. Eu sei que provavelmente mais para colegas ou profissionais da área. Por outro lado, também é importante para as pessoas que não sejam terapeutas ou psicólogos poderem perceber que de facto para um trabalho ser desenvolvido, esse trabalho é assente numa cama relacional, não é de relação. Se ela é suficiente, claro que não, mas é importante, não é? Enquanto início e enquanto condução de um processo terapêutico. Muito obrigado por estarem desse lado. Quanto a mim, eu despeço-me. Fiquem bem e até um próximo vídeo.